Oi, gente! Começa agora uma edição especial do Boletim Ciência. Nesta semana, você acompanha programas com temas relacionados à vacina. E a gente abre esta sequência falando de imunidade de rebanho. Vamos entender o conceito e como a imunidade de rebanho ou coletiva é atingida. E também vamos saber dos impactos disso na circulação de vírus, transmissão e no surgimento de novas variantes. E ainda entender se essa estratégia de imunização garante proteção às nossas vidas. E você mande perguntas e comentários ou envie sugestões de temas para a gente debater aqui. Entre em contato pelas nossas redes sociais. O termo imunidade de rebanho ou imunidade coletiva passou a ficar mais evidente para a população em geral por causa da pandemia de Covid-19. Logo no início e também durante a fase aguda da doença, entre as medidas de controle, o isolamento social era apontado pelos cientistas como o mais adequado. Naquele momento, não havia vacinas contra o novo coronavírus e a exposição ao vírus poderia levar ao avanço da doença sem precedentes na história da saúde pública no Brasil e no mundo, especialmente pelas dificuldades de rastreamento de casos assintomáticos. A imunidade de rebanho ou coletiva, ou seja, a exposição natural ao vírus, também gera ansiedade, questionamentos e dúvidas na população. Cientistas consideram que o preceito principal é preservar e proteger vidas. E para a gente entender melhor sobre isso, convidamos a analista de inovação da área de imunobiológicos e imunização da Assessoria Clínica de Biomanguinhos, doutora Elvira Lago. Olá, doutora, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Neide. Muitíssimo obrigada pelo convite e um excelente meio da gente falar para a população sobre vacina, sobre imunidade de rebanho. Muito obrigada. Maravilha, a gente até já agradece também a sua participação e vamos lá, vamos começar então aí trazendo o conceito, né, explicando aqui para a população, para quem está acompanhando o nosso programa, do que exatamente se trata a imunidade coletiva, a imunidade de rebanho, como que ela é definida. Imunidade de rebanho é quando uma grande parte da população está vacinada ou tem anticorpos neutralizantes. O que são anticorpos neutralizantes? É quando você tem, eu costumo falar que anticorpos são nossos soldadinhos contra a doença, e aí a gente tem alguns anticorpos que são, esses soldadinhos são ativos, que são os neutralizantes, que neutralizam a doença. Então, se a gente tem uma grande parte da população que ou está vacinada ou tem anticorpos neutralizantes pegando a doença, você tem uma imunidade de rebanho. O que seria isso? É você parar a circulação do vírus. Então, até as pessoas que não tiveram a doença e não foram vacinadas por algum motivo, elas acabam se beneficiando e como o vírus parou de circular, você não pega a doença. Então, a imunidade de rebanho, resumidamente, é isso. E aí, trazendo agora para a nossa realidade, né? Como é que ela se aplica na prática? Ela é uma estratégia, né, que compreende, por exemplo, o período que a gente está passando ainda, que é a pandemia? O que acontece? Quando a gente tem uma doença que tem várias mutações, isso é um pouquinho mais complicado. Então, você tendo uma vacina, igual a gente tem hoje em dia, que ela pega tanto a doença quanto as mutações, você está protegido de ir para um CTI, de levar uma letalidade maior. Então, assim, a imunidade de rebanho, ela acaba protegendo, porque ela acaba que o vírus não circule e não consiga mutar. Então, isso no nosso dia a dia é muito, muito importante. Então, a gente sabe que quanto mais pessoas se vacinando, mais essa imunidade de rebanho vai agir e menos o vírus vai circular. E aí, assim, pela ciência, o que a gente sabe é que a gente tem uma taxa de passagem de doença para as pessoas. Então, no caso do Covid, ela começou, se eu pegasse a doença, eu podia passar para mais ou menos 3 pessoas. E aí, eu parando essa circulação, a gente fazendo uma vacinação em massa, a gente consegue parar a circulação desse vírus. A gente sabe agora que teve várias variantes e aí o que acontece? Até a Delta, que foi uma variante que tinha até uma circulação maior, circulação não, ela tinha um grau de infectividade maior,
e ela podia passar até para 5 pessoas, só que a gente sabe que a vacina, a gente já fez alguns estudos, e ainda tem outros estudos que a gente ainda está por vir, que a gente viu que mesmo com a vacina não pegando todas as variantes, ela acaba protegendo de você ficar internado, de você ir a óbito, então isso é muito importante. Isso é muito importante até para a população que não pode se vacinar. Um exemplo, crianças pequenininhas que não podem se vacinar, pessoas que têm alguma alteração imunológica, que têm alguma doença grave, que não podem se vacinar, a gente parando a circulação do vírus, essas pessoas também ficam protegidas, que são as pessoas mais vulneráveis. Então, são essas que a gente fica mais preocupado. E uma coisa que a gente fala que essa imunidade de rebanho, a gente fica pensando que a imunização não é uma coisa individual, uma coisa populacional. Se eu não me vacino, não é só para mim o problema. Eu posso ser uma pessoa saudável, não pegar a doença, mas eu acabo transmitindo para alguma pessoa que pode ter uma imunidade menor e que pode pegar uma doença mais grave. Então, por isso que a gente sempre pede para vamos vacinar, vamos melhorar as coberturas vacinais que estão lá embaixo. E aí, doutora, eu queria até que a senhora comentasse sobre isso, sobre a questão da imunidade de rebanho, se ela se aplica apenas para doenças transmitidas por vírus, né? Como que ela age para outras doenças, porque a gente está falando aqui, às vezes, né, trazendo muito o que está recorrente, que é a Covid-19, mas também tem outras relações, né? Por exemplo, a varíola. Sim, a gente tem... tanto para vírus como bactéria, a gente diminuindo a circulação do vírus ou da bactéria, né, a gente acaba melhorando a situação da população em geral. A gente tem até, recentemente agora, vocês devem ter visto na mídia, a gente está tendo um aumento do sarampo e uma preocupação com a poliomielite, que foram doenças. O sarampo foi erradicado aqui nas Américas, e aí retornou em 2019, a gente perdeu o selo de erradicação, e isso é uma coisa muito preocupante, porque a gente tem vacinas nos postos de saúde, nosso Programa Nacional de Imunização é referência para o mundo inteiro, então temos vacinas nos postos que não estão sendo aplicadas. E por não estarem sendo aplicadas, a gente corre risco de pessoas vulneráveis e a população em geral pegar doenças que são imunopreveníveis. Então, por isso que a gente sempre brinca, não adianta a vacina estar no posto, ela tem que estar no braço da gente, para a gente não ter a doença, não passar a doença e a gente até criar essa imunidade de rebanho. E aí, doutora, tem até aqui já a participação da nossa audiência. Obrigada a você que está aí juntinho com a gente. Tem aqui a questão da Débora. Ela coloca aqui para a gente, né, conversar uma questão que me chama a atenção sobre os casos de mitos e verdades em relação à imunidade de rebanho. Ela traz aqui a questão de se, por acaso, né, a imunidade de rebanho corrobora com as pessoas não indo vacinar, ou seja, com a baixa cobertura vacinal. E aí eu queria que a senhora relatasse um pouco sobre isso, sobre mitos e verdades em relação a isso. No começo da Covid, a gente teve assim, várias preocupações, porque alguns países, né, falaram, não, então nós vamos deixar a população pegar a doença e a gente vai fazer uma imunidade de rebanho pela doença. O problema é que a gente pode fazer sim, só que isso custa vidas, porque pessoas morrem por não ter sido vacinadas. Então, assim, o que foi feito no Covid, a princípio, da gente ficar em casa, de usar máscara, foi para aguardar a vacina, aguardar uma situação melhor, para a gente não encher, para não ter um aumento muito grande no momento só da rede hospitalar, e aí agora sim, a gente com vacina, a gente se vacinando, a gente consegue proteger a maior parte da população possível, a gente já pode andar sem máscara um pouquinho mais tranquilo, em algumas situações não, mas enfim, então a gente já fica mais tranquilo. Então, a imunidade de rebanho, a ideal é através da vacina. Para a gente calcular a imunidade de rebanho, a gente precisa da taxa de passagem de doenças de uma pessoa para outra e da eficácia da vacina. A gente ainda não tem uma vacina 100% eficaz, então, por isso, para a gente adquirir essa imunidade de rebanho, a gente precisa de uma alta cobertura vacinal. Então, se a gente tivesse uma vacina que fosse 100% eficaz, mais ou menos a gente precisaria de 70% da população vacinada. Como as vacinas que nós temos
hoje não tem essa eficácia tão alta, né, de 100%, a gente precisa de uma maior quantidade da população vacinada para a gente adquirir essa imunidade de rebanho. Mas, voltando à pergunta, o que a gente fica muito preocupado, a gente pensando em imunidade de rebanho através da doença, nós perdemos muitas vidas, e aí isso que a gente não quer. Eu não quero perder meu pai, meus avós, enfim, ninguém quer, né? A gente quer que a maior parte da população fique saudável, fique bem, consiga fazer as suas atividades. Pois é, o Gabriel até fala aqui, né? Falando de Covid, uma nova geração de vacinas deve vir para interromper as transmissões do novo coronavírus? Sim, com certeza já estão sendo feitos estudos para isso, para a modificação das vacinas, mas mesmo as vacinas atuais, as que estão agora, já foram feitos estudos que elas protegem contra a gente ficar internado e ir a óbito. Então, isso já é uma grande coisa. Então, assim, a gente não tem que esperar a nova geração de vacinas, a gente já tem que se vacinar e já manter o nosso calendário vacinal direitinho. E aí, doutora, tem até uma questão aqui da Maria Luísa, que está aqui acompanhando a gente, que eu acho que é bem apropriada porque a senhora até é pediatra. E ela fala que na campanha atual da polio, as crianças estão com a vacinação em dia. Mesmo assim, as crianças que estão com a vacinação em dia, mesmo assim, devem tomar a vacina de novo? Devem tomar sim, porque o que acontece? Na polio é uma situação especial. A polio a gente faz as gotinhas pela boca e ela acaba saindo pelas fezes e até pelas gotículas da boca. Então, o que acontece? As crianças que estão sendo vacinadas, uma grande parte dessas crianças vacinadas, elas acabam passando para as outras crianças também essa imunidade. Então, através do esgoto e tudo mais. Então, quanto mais crianças forem vacinadas, maior proteção a gente vai ter para a população em geral, mesmo para as que não foram vacinadas. E, doutora, voltando aqui agora também nessa questão da imunidade de rebanho, um dos pontos levantados por cientistas é que ela não seria eticamente adequada. O que a senhora pode comentar sobre isso? Por conta até da questão de salvar vidas, né? Que a senhora pontuou que com essa estratégia a gente acaba perdendo vidas. Sim, o que acontece, assim, a imunidade de rebanho ideal é através da vacina. A gente ficou em casa lá no começo da Covid justamente para guardar a vacina para a gente ter uma imunidade de rebanho melhor. Porque se você faz uma imunidade de rebanho através de doença, a polio. A polio é uma doença que pode te deixar paraplégico, com problema nas pernas, nos braços, então não é justo pessoas terem uma doença tão grave, sendo que você já tem a vacina. Então, a imunidade de rebanho através da vacina é ideal para a população em geral, não através de doença. Não dá para a gente imaginar a gente tendo uma vacina, a gente deixar as pessoas adoecerem e terem uma morbidade grande, porque é uma roleta russa. Você não sabe se você vai ter uma doença grave ou não. Então, não é justo com a população em geral. Agora, também a gente pensando em saúde pública, né? O SUS, o Serviço de Saúde, qual é o impacto da imunidade de rebanho, né, para a saúde pública? O impacto é enorme, porque se você tem uma quantidade de pessoas tendo doença ao mesmo tempo, você não consegue que a saúde absorva todos esses casos. Você não vai ter respirador para todo mundo, você não vai ter oxigênio para todo mundo, o que a gente viu bem recentemente. Então, assim, a gente fazendo uma imunidade de rebanho através da vacina é infinitamente mais eficaz e eticamente, né, melhor. Eu repito, ninguém quer perder alguém da família nem algum amigo. Maravilha. Então, agora, doutora, também é importante a gente ressaltar essa questão da cobertura vacinal, né? Não só para polio, para Covid, mas para todas as doenças. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre isso. Sim, a cobertura vacinal, antes até da Covid, já estava em queda. E isso já estava nos deixando muito preocupados. Com o Covid piorou, porque, né, ficar em casa e as pessoas acabaram não se vacinando, e aí vieram várias fake news, e enfim. E o que acontece é que as pessoas, não vendo a doença como a polio, o sarampo, que não estavam tendo mais a circulação, então ficam pensando, para que eu vou me vacinar? Para que eu vou vacinar meu filho?
E aí, nessa brincadeira, o que acontece é que essa transmissão do vírus, como ainda tem em algumas partes do mundo, como a polio na Ásia, o sarampo em alguns locais do mundo, acabou entrando, no caso do sarampo, acabou entrando novamente no Brasil, sendo que já estava erradicado. Então, assim, a gente tem que subir essas coberturas vacinais com vacinas que já estão disponíveis no posto, porque isso é primordial para as nossas crianças, para a nossa população toda. E a vacinação não é só para criança, é para adolescente, é para idoso, é para todos. Então, tem que ir no posto de saúde, tem que atualizar o cartão de vacina. E, doutora, também uma questão que surgiu durante a pandemia, que a gente falou muito entre imunidade de rebanho ou coletiva e imunidade cruzada. Pode explicar para a gente um pouco sobre isso, por gentileza? A imunidade, então, rebanho é o que a gente já tinha falado, a imunidade cruzada, algumas, igual a gente falando do Covid, ela não foi feita para todas as variantes, até porque a gente ainda não tinha essas variantes. Os vírus, eles mutam justamente para infectar com mais facilidade. Então, o que acontece é que a gente tem imunidade cruzada, como a gente falou, a gente já tem a vacina atualmente, ela não é para essa mutação, mas ela acaba pegando cruzadamente essa mutação. Então, assim, tem várias doenças que a gente acaba, mesmo vacinando para uma coisa, assim, para uma variante, a gente acaba, cruzadamente, a gente acaba sendo protegido para outras variantes. E a gente já está caminhando aqui para o finalzinho do nosso boletim e tem uma pergunta aqui também da nossa audiência que eu vou passar para a gente ir caminhando aí para o final. Como é possível saber se uma pessoa já está imune a alguma doença? Mesmo que não tenha se vacinado, é possível saber? Seria através de exames de sangue? A gente tem, dependendo da doença, a gente tem como ver as imunoglobulinas no sangue, enfim. No caso do Covid, a gente tem os anticorpos neutralizantes, para você ver se você está protegido ou não. Só que o que acontece é que é um exame que é muito caro, é mais trabalhoso, precisa de profissionais ficar de olho ali para ver o que está acontecendo, é um exame demorado. Então, para a população em geral, ele não é aplicável. O que é aplicável é a gente fazer a vacina para todo mundo e acabar imunizando todo mundo dessa forma. Mas, assim, a gente tem anticorpos neutralizantes que a gente faz nas pesquisas para ver se a pessoa está imunizada ou não, mas para a população em geral isso fica um pouco mais complicado. Mas algumas doenças a gente consegue ver, como o sarampo, a gente consegue fazer o título de IgG para ver se tem sarampo, para catapora. Tem algumas doenças que a gente consegue ver através de exames de sangue, sim. Maravilha, doutora. E para a gente encerrar, né, a gente sabe que, historicamente, as vacinas fazem parte, né, do nosso país, da nossa proteção à vida. E aí, como é que a gente hoje pode assegurar o país daqui para frente, né, enfrentando possíveis novas pandemias e doenças até que já estavam erradicadas e voltando? Como é que a gente caminha daqui para frente? Qual é o recado? O recado é que eu acho que a gente tem que confiar um pouquinho mais na ciência. A gente está caminhando, novas doenças poderão surgir, né? E a ciência ela vai caminhando para erradicar essas doenças. O que acontece é que se a gente começar a ter muita fake news, as pessoas não se vacinarem, acharem que não devem se vacinar, não, eu sou muito saudável, eu sou uma pessoa que não preciso me vacinar, o que acontece é que, sem querer, ela vai estar prejudicando outras pessoas. Então, assim, a gente tem que se vacinar, a gente tem que correr atrás dessas coberturas vacinais para aumentar essas coberturas, vacinar os nossos filhos e nos vacinarmos. É isso. A gente concorda aqui, ó, totalmente. Você acompanha amanhã um programa sobre a cobertura vacinal. Vem com a gente que a gente, ó, tem muito mais informações para você. Doutora, muito obrigada, viu, pela sua participação. Gratidão por tanta informação aqui no Boletim. Tchau, até a próxima. E você fique com a gente, confira a nossa programação no site do Canal Saúde. Te vejo por aqui amanhã, segunda, quarta e sexta, ao vivo às 3 da tarde, depois às 7h30 da noite na TV. A gente se vê.